Não, pois é, assim, essa discussão, quando fala em SAF do Flamengo, até um ponto que é importante, que quando alguém fala sobre isso, né, porque o Landim soltou essa e tal, até foi uma entrevista que ele deu para mim, até. Ele falou, uma SAF parcial para construir aí o estádio e tal. O raciocínio dele, gente, assim, tem uma parte que faz sentido. Eu não quero mexer no nosso potencial de investimento no futebol. E quero fazer o estádio paralelamente. Ok, então eu preciso do quê? Do chamado dinheiro novo, um dinheiro que não existe. Como é que eu vou levantar esse dinheiro? Essa é a discussão. Mas eu não quero ter um parceiro no estádio, nem quero ter show aqui. Aqui é futebol, é jogo do Flamengo. Beleza. Então você tem que bolar uma maneira de viabilizar esse estádio com parceiros, alguém que vai ser o sócio na construção desse estádio, que vai explorar de outra maneira, um outro modelo. Agora, vender o futebol do Flamengo é uma parte, aí que é a sugestão dele, aí já é uma outra história. Há quem imagine que ele queira, com isso, virar um CEO da SAF, se a SAF for ganhando mais fatias, né, desse percentual, nesses percentuais, aliás, até a ponto de ficar ali como uma espécie de dono, um cara que manda, que toma todas as decisões, independentemente se for eleito presidente, reeleito ou não. Então, muita gente especula essa possibilidade. Faz sentido esse raciocínio? Faz. Pode ser que ele esteja realmente pensando nisso. Não vai falar. Mas a questão é, isso é só uma intenção dele. Para isso virar realidade, é uma longa distância. E por quê? Pelo fato do Flamengo não estar nessa pindaíba. Então, isso é muito maior e mais importante do que essas questões menores, de um jogo na altitude que o time foi derrotado. O técnico fez escolhas ruins, a estratégia foi ruim, o André criticou, eu critiquei, a gente criticou antes, durante e depois. Então, ninguém está aqui passando pano para porcaria nenhuma, ninguém está concordando com tudo que é feito. Pelo contrário, acabamos de criticar aqui o clube por não brigar para não jogar às 11 da manhã, se isso lhe causa incômodo. Mas a questão é, o Flamengo tem problemas pequenos, gente, muito pequenos, perto de alguns adversários tradicionais. E a solução desses problemas não é tão grande, tão difícil. Agora, tem que ter um mínimo de condição para se trabalhar. Parece que o Flamengo tomou de 4-0 do Criciúma na quarta-feira, não o Vasco. Tal o volume de hashtag fora Tite. Vai procurar o que fazer. Vai procurar. Vai tentar entender um pouquinho de futebol. Você acha mesmo que é assim, que o Tite é o pior técnico, muda, acabou? Não aprende. Porque é pior que o Paulo Souza. Cara, o Paulo Souza, com todos os defeitos dele, ganhou todos os jogos quase da fase de grupos da Libertadores. Quer dizer, alguma coisa ali não era tão ruim. Mas não, esse é o pior que eu já vi. Com base em que essas pessoas falam isso? Esqueceram os técnicos que passaram pelo Flamengo no passado? No passado, 20 anos atrás, menos até. Cara, técnicos de time pequeno dirigindo o Flamengo, pessoas sem nenhuma condição passaram pelo Flamengo, jogadores fraquíssimos passaram pelo Flamengo. Então agora falta um ajuste, a gente cobra esse ajuste, questiona uma série de coisas. Mas não pode se falar em crise num time que foi campeão no único título que disputou esse ano, sem perder nenhum jogo, e tem um momento de uma instabilidade, é verdade, que precisa melhorar, mas tem tanta coisa para acontecer ainda. Então, assim, é ridículo. Vendo ontem a situação do Vasco, eu fiquei pensando, cara, como é que pode? O Vasco é o grande rival do Flamengo. Olha a situação do Vasco. Isso é que é problema, cara. Sabe, esse pessoal que reclama tanto, parece, sabe, aquele cara assim, que tem grana, rico, que tem um probleminha financeiro, uma coisinha, o carro dele enguichou, sabe, o carrão dele quebrou, ele ficou bravinho porque o carrão quebrou, ele tem mais 8 carros na garagem, mas o carrão novo dele quebrou, ele teve que levar na concessionária, então ele ficou putaço da vida, porque o carrão dele quebrou, ele tem mais 8, mas ele ficou na bronca. Aí fica de beicinho, entendeu? Parece isso, milionário mimado, esse torcedor do Flamengo cheio de guerigueri aí, como diziam antigamente, né? Enquanto isso, o seu vizinho ali, o Vasco, o rival, cara, esse está desempregado, endividado, teve que vender a alma, esse está todo ferrado, cara. E esse cara está reclamando. Tá morando de favor, literalmente. Isso, morando de favor para não dormir na rua, cara, daqui a pouco. É uma situação difícil demais. Pô, não é possível, cara, que o cara não perceba isso. Que as soluções do Flamengo não é o jogo de hoje que vai determinar. Mas a realidade é essa. Se o Tite não vencer o jogo de hoje, a gente começou a falar tudo isso por conta desse questionamento. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Mas não vencer o Botafogo não é um absurdo. O Botafogo é um time de primeira divisão, que quase foi campeão ano passado, que tem investimentos ali, né? Tem bons jogadores, está no momento de reação. É um jogo difícil, pode acontecer qualquer resultado. O Flamengo é favorito? Em tese, sim. O Flamengo tem um time melhor, o Flamengo tem um trabalho de mais tempo, o Flamengo tem uma equipe que eu acho que, pelo que o Botafogo tem apresentado, acho que pode ser interessante para o Flamengo esse tipo de jogo. O Botafogo não é um time que vai ficar fechado, é um time que deve ameaçar e se expor, imagino eu. Então pode ser um jogo até interessante para o Flamengo, dependendo de como o time se comportar. Mas é natural que seja um empate, uma vitória do Flamengo. Pode acontecer. Isso não é o fim do mundo. Mas se acontecer uma não vitória do Flamengo, já vai ser um caos. E a gente sabe que os dirigentes não têm peito no Flamengo para bancar um técnico.
não tem peito, nunca tiveram para bancar um técnico. Já mandaram o técnico embora até 3 horas da manhã, para dar satisfação para essa turma de loucos que fica por aí. Vou repetir, porque ontem um rapaz no Twitter me questionou com relação à imprensa. Claro que a imprensa também tem culpa, evidente, dessa palhaçada toda. Existem setores da imprensa que se comportam assim também, dando chilique o tempo todo. Porque o Flamengo, como escreveu o Rodrigo Matos, né, pessoal que vive em Nárnia, numa realidade paralela na qual o Flamengo vence todos os jogos, não sofre gol. Para alguns, nem finalização do adversário o Flamengo vai sofrer. Ou seja, pode jogar sem goleiro. Põe 12 na linha. O Rossi pode jogar na linha. Não precisa, a bola não vai chegar lá. E vai vencer todos os jogos de goleada. É isso que esses caras imaginam. Por que isso? Aí vem uma coisa que é muito pobre do brasileiro, né? Que é imaginar o seguinte: eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Não é assim. Eu tenho grana, eu posso tudo. O Flamengo tem grana. O Flamengo é rico, então ele pode tudo. Não é assim, cara. Os outros também têm lá. Mesmo com menos dinheiro, tem seus jogadores, tem suas equipes, podem ter bons trabalhos. E vão desafiar o Flamengo, vão derrotar. É assim que funciona. Senão o Real Madrid, o Manchester United, eu pegar o Manchester United, é um dos clubes que mais fatura dinheiro no planeta Terra, tem um elenco caro, tem um jogador de 100 milhões de euros. Foi quanto custou o Antony na época, né? Cara, olha a draga que os caras vivem. Por quê? Porque tem problemas de gestão. O Flamengo tem problemas de gestão no futebol? Claro que tem. Não tão graves. Senão estaria sem ganhar nada, aí como está o United. Mas é possível corrigir. Não é uma coisa tão desesperadora. E para começar a corrigir, você tem que ter um técnico que trabalhe que tenha condições, gente, ficar um tempo lá trabalhando. Não é possível mais isso. Não dá mais. Ainda aparecem os malucos ainda falando de Jorge Jesus. Quer dizer, que esses são mais sem noção ainda. Um cara que saiu do Flamengo porque quis. Saiu porque quis. Vou repetir. Não, e acabou de quebrar um recorde de vitória. Ele vai ser demitido agora. Saudita, ele está empregado, ganhando um salário certamente extraordinário. Está satisfeito lá, ele quis ir para lá, voltou para lá, gente. Ele quis voltar para lá. Ele teve oportunidades de voltar, não quis voltar. E ele saiu porque ele quis. O Flamengo renovou o contrato desse profissional na pandemia, com aumento. Porra! Vocês não se lembram mais? O cara foi embora. Parece, sabe o quê? A mulher abandonou o cara não se conforma, quer que ela volte. Ela não quer voltar. Ela não quer mais ficar com você. Acabou. Ponto final. Ela te deixou. Parte para outro, irmão. Mas parece isso, sabe? Os caras não se tocam. E é um direito que ele tem de ir embora, pagou a multa, foi embora, pô. Direito que ele tem. Não está errado, não. Que ir embora, vai embora. Eu quero dizer o seguinte: na prática, meu irmão, não existe reciprocidade. Não é um amor correspondido. Caiam na real. Fãs incondicionais de Jorge Jesus, não é um amor correspondido. A paixão que vocês nutrem por ele não é correspondida. Eu tenho por ele, como jornalista, admiração pelo grande trabalho que fez, e como rubro-negro, eu posso dizer tranquilamente, tenho gratidão pelo que ele fez. Mas acabou aí. Acabou aí. É isso. O clube tem que estar à frente. E esse fantasma está sempre por trás de tudo. Porque no meio das críticas, se você procurar, o nome dele aparece sempre. Porque não é culpa dele, é culpa desses lunáticos aí. Esse pessoal é louco, gente. Deve ter uns aí me xingando aí. Se dane também, pode xingar à vontade. Vocês são loucos. Procurem tratamento. Flamimimi.